Saudações a todos, retomando nosso curso regular de Física Fundamental 3, destinado a tratar aspectos conceituais e aspectos matemáticos introdutórios sobre a teoria do eletromagnetismo clássico. Então, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos calculando o rotacional da força elétrica, da força eletrostática entre duas cargas elétricas, entre duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica, duas estruturas pontiformes, ambas imersas em um espaço tridimensional, espaço euclidiano de 3 dimensões, em um vácuo do tipo clássico e ambas em repouso, certo? Com velocidade vetorial igual a zero em relação a um determinado sistema de coordenadas. E por consequência, e portanto, ambas, uma em repouso em relação à outra. Muito bem. Continuando, nós estávamos calculando a derivada parcial da componente Z da força elétrica, da força eletrostática, em relação a Y. Nós calculamos, o resultado é esse. Agora nós precisamos calcular a derivada parcial da componente Y da força eletrostática em relação à variável Z. Então, mais uma vez, nós temos que, substituindo carga Q maiúsculo multiplicado por carga Q minúsculo, 4πε subíndice 0, o que nós fizemos durante o final da última aula é exatamente calcular a derivada parcial em relação a Z sobre toda essa componente. Então, essa componente aqui, rigorosamente apresentando, essa componente é escrita como apenas verificando a componente Z da força elétrica, consultando minhas notas de aula. Nós, durante o final da última aula, nós calculamos a componente Z da força elétrica e agora eu percebi um pequeno equívoco e que será consertado neste momento, em tempo hábil. Aqui, a derivada parcial em relação a Y da componente Z da força elétrica, mais uma vez, consultando minhas notas de aula, este termo não é x menos x sobre índice linha, é z menos z sobre índice linha. Peço perdão pelo equívoco e agora corrigindo antes de apagar. Essa é a nossa prática. Sempre que ocorrer algum erro de caráter conceitual ou qualquer que seja o erro de caráter algébrico, de caráter matemático, erro de equívoco e erro de formalismo matemático e conceitual, nós estaremos durante a aula imediatamente posterior ou quando identificado pelos internautas participantes do nosso canal no YouTube, nosso canal na plataforma do YouTube intitulado Professor Damião Meira e FPA Campo de Santarém. Então, qualquer pessoa que assistir e verificar um equívoco de caráter conceitual, uma imprecisão, uma incoerência conceitual ou mesmo de ordem matemática, é importante ali fazer a crítica construtiva, a observação, a consideração, o comentário, e nós buscaremos nos melhores livros técnicos científicos e certamente eu estarei disposto a comunicar-me com os meus orientadores, meus professores, meus mestres, meus líderes de pesquisa, e então estarei elucidando dúvidas, estarei retirando a dúvida, elucidando dúvidas e consertando, por assim dizer, um eventual mau entendimento, má compreensão, e com relação a questões matemáticas nós também efetivamente estaremos corrigindo
Então, logo haja a detecção do equívoco conceitual ou matemático ou algébrico, nós estaremos certamente procurando corrigir. Então, logo o erro, o equívoco seja detectado. Então, ainda bem, nós conseguimos detectar neste momento, antes de apagar, isso é importante. Então, aqui é Z menos Z sobre índice linha, conferindo mais uma vez a componente Z da força elétrica. Então, agora nós corrigimos, é Z menos Z sobre índice linha, muito bem. E agora, para nós não se equivocarmos, a componente Y da força elétrica é menos Y sobre índice linha. E então nós temos o termo que está no denominador passa para o numerador com expoente menos 3 sobre 2. Então nós temos x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2. Aqui nós temos menos 3 dividido por 2. E temos o operador de derivada parcial em relação à variável z. Portanto, todos os termos que não dependem da variável z, que não estão explicitamente escritos como a variável z, então esses termos são constantes em relação a essa derivada parcial e sem qualquer perda de generalidade, sem qualquer receio de equívoco matemático, algébrico, nós podemos retirar o termo da aplicação do operador. Então nós temos aqui, que cuidadosamente retirando, nós temos y menos y sobre índice linha, e então a derivada parcial em relação à variável z sobre todo este termo elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2, e nós temos aqui expoente menos 3 dividido por 2. Muito bem. Calculando separadamente, nós temos aqui derivada parcial em relação a z de x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2 mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2 mais z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2 menos 3 dividido por 2, isso é igual. Então nós temos, mais uma vez, analogamente ao que fizemos para o caso anterior, para a derivada parcial anterior, nós temos então menos 3 dividido por 2, em conformidade com as regras do cálculo diferencial e integral. Então nós temos, vejamos, menos 3 sobre 2, x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2, menos 3 dividido por 2, menos 1, multiplicado pela derivada. Uma vez que a derivada ocorre em relação à variável z, então nós temos a derivada em relação à variável z, certo? Aqui de z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2. Então, continuando, nós temos menos 3 dividido por 2, x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, menos z sobre índice linha elevado a expoente 2. Nós temos
menos 5 sobre 2, uma vez que menos 3 sobre 2 menos 1 é menos 5 sobre 2. E derivando parcialmente em relação a z, nós temos 2, z menos z sobre índice linha 2 menos 1. E a derivada em relação a z, a derivada parcial em relação a z, de z menos z sobre índice linha. Então, continuando, nós temos menos 3 dividido por 2, multiplicado por 2. Nós temos z menos z sobre índice linha, 2 menos 1 é igual ao número 1, e todo número elevado a expoente 1 é igual ao próprio número, de modo que nós temos x menos x sobre índice linha elevado a 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a 2, e agora menos 5 sobre 2. E aqui nós temos derivada parcial de z em relação a z, menos derivada parcial de z sobre índice linha em relação a z. Então, continuando, nós temos aqui a derivada de z em relação a z é igual a 1, a derivada de z sobre índice linha, derivada parcial de z sobre índice linha em relação a z é igual a 0. Então, nós temos aqui menos 3 z menos z sobre índice linha dividido por x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z sobre índice linha elevado a expoente 2. Nós temos 5 sobre 2. Passando do numerador para o denominador, mudando o sinal do expoente. Então, como resultado, a derivada parcial da componente z da força elétrica em relação nós estávamos calculando a componente y. Então, peço perdão mais uma vez, aqui não é z, é y, perdão. Não, é z, sim, perdão. Agora, muito bem, o resultado está correto. Perdão pelo equívoco, o resultado está correto. Não há o que consertar nesta expressão. Aqui a derivada em relação... Não, é a derivada... É a componente y da força elétrica em relação à variável z, derivada parcial em relação a z, derivada parcial em relação à variável z, componente y da força elétrica. Vale ressaltar que, uma vez que nós precisamos apagar o quadro, então eu estou perdendo a visualização dos termos anteriores e por isso, daí a minha dificuldade adicional, além da dificuldade intrínseca à minha pessoa no que concerne ao baixo, pouco, insuficiente conhecimento sobre matemática e sobre física. Então, adicionalmente a isso, existe o fato de que eu preciso apagar, então eu estou perdendo noção exata, perdendo visualização com relação aos termos anteriores e por isso as dúvidas vão surgindo. Sempre que necessário, acessarei as minhas notas de aula, então, para evitar equívocos aqui ao longo do nosso procedimento algébrico. Muito bem, então, a derivada parcial em relação a z sobre a componente y da força elétrica. Então, nós temos, como resultado, menos 3 multiplicado pela carga Q maiúsculo, Q minúsculo, 4π epsilon subíndice 0, nós temos y menos y sobre índice linha,
nós temos z menos z sobre índice linha dividido por todo este termo sobre 2. Então este é o resultado da derivada parcial da componente y da força elétrica em relação à variável z. Pois bem, vamos então continuar calculando vamos verificar exatamente qual é o termo que deve ser calculado. Então vamos agora calcular a derivada. Vamos calcular a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação à variável z. Então isso é igual a derivada parcial em relação à variável z da carga elétrica Q maiúsculo multiplicado pela carga elétrica de teste experimental, Q minúsculo, 4π epsilon sobre índice 0. Nós temos x menos x sobre índice linha e o termo que está no denominador sendo transferido para o numerador. Como menos 3 dividido por 2 no expoente. Então, mais uma vez, nós sabemos, de acordo com o cálculo, em conformidade com o cálculo diferencial e integral, que as constantes podem ser retiradas sem qualquer perda de generalidade ou mesmo sem qualquer receio sobre equívoco matemático. Então, nós temos aqui carga Q maiúsculo, Q minúsculo, 4π epsilon subíndice 0, x menos x sobre índice linha, uma vez que a derivada parcial é calculada em relação à variável z explicitamente. Então nós temos derivada parcial em relação a z sobre o termo x menos x sobre índice linha 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z menos z sobre índice linha entre parênteses elevado a expoente 2 menos 3 sobre 1. Então vamos calcular separadamente esta derivada parcial em relação a z de x menos x linha elevado a expoente 2 entre parênteses, mais y menos y linha entre parênteses elevado a expoente 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a expoente 2 entre parênteses elevado, todo o termo elevado a menos 3 sobre 2. Vamos calcular similarmente ao que foi realizado com relação aos termos anteriores. Então, cuidadosamente, nós temos menos 3 sobre 2, conforme as regras do cálculo diferencial. Nós temos menos 3 sobre 2, x menos x sobre índice linha elevado a 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a 2, expoente menos 3 sobre 2 menos 1, multiplicado por 2, a variável de derivada parcial. A variável de derivada parcial é exatamente esta, derivada parcial em relação a z. Então nós temos 2 z menos z sobre índice linha elevado a 2 menos 1, multiplicado pela derivada parcial em relação a z de z menos z sobre índice linha, entre parênteses. Derivada de função composta, certo? Muito bem, então, continuando, nós temos
menos 3, uma vez que 2 divide-se com 2, então nós temos o 1 como resultado, 1 é elemento neutro da operação de multiplicação de partes dos reais, menos 3, 2 menos 1 é igual a 1 no expoente, todo número elevado ao expoente 1 é igual ao próprio número, de modo que nós podemos escrever z menos z sobre índice linha, e então nós temos x menos x sobre índice linha elevado a 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a 2, menos 5 sobre 2, uma vez que menos 3 sobre 2, menos 1 é igual a menos 5 sobre 2, é igual a menos 2,5. E então aqui nós temos a derivada parcial de z em relação a z, menos a derivada parcial de z sobre índice linha em relação a z. E este resultado vale 1 e este resultado é igual a 0. De modo que este resultado é menos 3 multiplicado, entre parênteses, z menos z sobre índice linha, dividido por x menos x sobre índice linha elevado ao expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado ao expoente 2, mais z menos z sobre índice linha elevado ao expoente 2, todo esse termo elevado a expoente 5 sobre 2, passando do numerador para o denominador. De modo que o resultado final desta derivada parcial da componente x da força elétrica em relação à variável z é dado por, vamos escrever, apagando para disponibilizarmos espaço, nós temos como resultado, vamos escrever aqui o resultado, nós temos a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação à variável z é igual, vamos escrever aqui, menos 3, entre parênteses, multiplicado, carga Q maiúsculo, carga Q minúsculo multiplicando, dividido por 4π epsilon subíndice 0, x menos x sobre índice linha, z menos z sobre índice linha, dividido por x menos x sobre índice linha elevado a 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a 2, repetindo, z menos z sobre índice linha elevado ao expoente 2, todos esses termos aqui submetidos a um expoente do tipo 5 sobre 2. Então agora nós precisamos calcular vamos tentar calcular o outro termo. O outro termo é exatamente a derivada parcial da componente z da força elétrica em relação à variável x. Então nós temos a derivada parcial em relação à variável x da seguinte componente, no caso em particular a componente z da força elétrica. Então carga geradora do campo elétrico principal multiplicado por carga de teste experimental dividido por 4π epsilon subíndice 0, z menos z sobre índice linha, e o termo que está no denominador transferido para o numerador, evidentemente com expoente alterado em termos do sinal. Então nós temos x menos x sobre índice linha elevado ao expoente 2, mais y menos y sobre índice linha, todo esse termo entre parênteses elevado ao expoente 2, mais z menos z sobre índice linha, entre parênteses elevado ao expoente 2, e o termo é menos 3 sobre 2. Então, todas as constantes devem ser devidamente retiradas. Então, retirando as constantes, inclusive z menos z sobre índice linha, uma vez que a derivada parcial ocorre rigorosamente sobre a variável x.
Então, aqui nós temos a derivada parcial em relação à variável x de toda esta função composta menos 3 sobre 2, muito bem. Vamos apagar, vamos calcular separadamente calculando a derivada parcial em relação à variável x deste termo, analogamente ao que foi realizado para os demais termos, nós temos derivada parcial em relação a x, então nós temos menos 3 dividido por 2, multiplicado, repete-se o termo, a função maior, então nós temos menos 3 sobre 2 menos 1, multiplicado por 2x menos x sobre índice linha 2 menos 1, e a derivada parcial em relação a x sobre x menos x sobre índice linha. Então, mais uma vez, 2 divide por 2 é igual a 1, menos 3. 2 menos 1 é igual a 1, x menos x sobre índice linha entre parênteses elevado ao expoente 1 é igual ao próprio termo. E então nós temos menos 5 sobre 2, menos 3 sobre 2, menos 1 é igual a menos 5 sobre 2, e a derivada em relação a x, derivada de x em relação a x, menos a derivada de x sobre índice linha em relação a x. Esse primeiro termo vale 1 e este outro termo é igual a 0. Então, como resultado, nós temos menos 3 x menos x sobre índice linha dividido por todo esse termo, 5 sobre 2, uma vez que, evidentemente, nós mudamos o sinal de menos 5 sobre 2 para mais 5 sobre 2 quando o termo é transferido do numerador para o denominador. Então, como resultado, nós temos como resultado este termo pode ser reescrito apropriadamente. A derivada parcial da componente z da força elétrica em relação à variável x é igual a menos 3 multiplicado, e então nós vamos escrever x menos x sobre índice linha dividido por todo esse termo é elevado a expoente 5 sobre 2. Muito bem. Então, mais um termo foi calculado. Até o momento, nós calculamos 4 termos, certo? Resta, então, um conjunto de 2 termos. Vamos agora vamos calcular a derivada parcial
derivada parcial da componente y da força elétrica em relação à variável x. Então, mais uma vez, analogamente, y menos y sobre índice linha e repetindo o termo que é transferido do denominador para o numerador, elevado evidentemente a menos 3 sobre 2, uma vez que no denominador o expoente é 3 dividido por 2. Então, calculando a derivada parcial em relação à variável x, nós retiramos todas as constantes em relação à variável x, inclusive y menos y sobre índice linha, e derivamos parcialmente em relação a x o termo acima, a função maior acima. Menos 3 dividido por 2. Muito bem, então agora vamos calcular a derivada parcial da componente y em relação a componente y da força elétrica em relação à variável x. Vamos então calcular o termo de derivada parcial em relação a x. Vamos calcular detalhadamente este termo. Então nós temos menos 3 dividido por 2, menos 3 dividido por 2 menos 1. Então a derivada ocorre em relação à variável x, então nós temos 2x menos x sobre índice linha 2 menos 1, e a derivada parcial em relação a x sobre x menos x sobre índice linha. Derivada de função composta. Então, mais uma vez, 2 divide com 2, nós temos o número 1 menos 3, x menos x sobre, ainda aqui, x menos x sobre índice linha, uma vez que 2 menos 1 é igual a expoente 1, e todo número elevado a expoente 1 é igual ao próprio número. Nós temos, repetindo, menos 5 sobre 2, e então a derivada parcial de x em relação a x, menos a derivada parcial de x sobre índice linha em relação a x. Esse resultado é igual a 1, derivada parcial de x em relação a x é igual a 1, derivada parcial de x sobre índice linha em relação a x é igual a 0. Então, rapidamente, nós temos igual a menos 3, x menos x sobre índice linha, dividido pela função maior agora posta, transferida para o denominador. E mais uma vez, sabemos que o expoente retorna e muda o sinal. O expoente muda o sinal uma vez que a função é transferida do numerador para o denominador. Então, evidentemente, temos a mudança do sinal de menos 5 sobre 2 para mais 5 dividido por 2. Resultado da derivada parcial da componente y da força elétrica em relação à variável x. O resultado é, vamos escrever, o resultado é portanto, vamos escrever rapidamente. Acho que eu apaguei demais. Nós temos então a derivada. Vamos escrever
aqui apagando, nós temos a derivada parcial da componente y da força elétrica em relação à variável x é igual a menos 3, multiplicado pela carga geradora do campo elétrico principal, multiplicado pela carga de teste experimental, dividido por 4πε subíndice 0, y menos y sobre índice linha, x menos x sobre índice linha, dividido pela função maior elevada a expoente 5 sobre 2. Muito bem. Temos então, portanto, agora exatamente uma derivada parcial para ser calculada, a saber, a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação à variável y. Então, mais uma vez, analogamente aos casos anteriores, nós temos x menos x sobre índice linha e todo o termo da função maior transferida para o denominador, do denominador para o numerador, como menos 3 sobre 2, 3 dividido por 2 no expoente. Então, nós temos, retirando todos os termos que são considerados constantes em relação à variável y, nós temos a derivada parcial em relação a y, atuando sobre a função maior, a função composta, analogamente, vamos calcular essa derivada parcial em relação a y. Então, nós temos derivada parcial em relação a y elevado a menos 3 sobre 2, calculando a derivada parcial em relação a y, similarmente ao que foi realizado em casos anteriores, menos 3 sobre 2, menos 3 sobre 2 menos 1, 2, y menos y sobre índice linha 2 menos 1 e a derivada parcial em relação a y sobre y menos y sobre índice linha de parênteses. Nós temos então 2 dividido por 2 é igual a 1, resta menos 3 multiplicando, mais uma vez a função composta maior, menos 5 sobre 2, y menos y sobre índice linha, multiplicado pela derivada parcial de y em relação a y, menos a derivada parcial de y sobre índice linha em relação a y. Fecha parênteses. Então, menos 3, y menos y sobre índice linha. Essa derivada de y em relação a y é igual a 1 e a derivada de y sobre índice linha em relação a y é igual a 0, de modo que nós podemos escrever este resultado da seguinte forma, e esse expoente é 5 sobre 2 quando o termo é transferido do numerador para o denominador. Muito bem, então o resultado final deste termo, é a derivada parcial da componente
x da força elétrica em relação à variável y é igual a menos 3 multiplicado pelo carga Q maiúsculo multiplicado por carga Q minúsculo dividido por 4π ε0, x menos x sobre índice linha, y menos y sobre índice linha dividido pela função composta maior, x menos x sobre índice linha elevado a 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a 2, mais z menos z sobre índice linha elevado a 2, todo esse termo elevado a 5 sobre 2 no denominador. Muito bem. Pois bem, passemos agora à comparação dos resultados, certo? A questão, uma dificuldade estrutural aqui que se apresenta, né, que surge, é de que o quadro apresenta uma área de superfície, de sua superfície, uma área bastante reduzida, para nós escrevermos todas as expressões que precisamos, então, para manter uma linha, uma observação cuidadosa e permanente das expressões sobre o quadro. Então, nós temos essa dificuldade e precisamos apagar. Isso é um ponto, né, um fator que desfavorece o objetivo didático de simplificar o assunto, de simplificar o conteúdo, o tratamento algébrico, então, tratamento matemático. De todo modo, vamos minimizando essas dificuldades associadas à exposição do conteúdo. Então, agora são vários termos, como vamos fazer. Então, vamos inicialmente apagar todo o quadro. Tudo que está registrado agora será apagado. Farei a consulta das minhas notas de aula para nós tentarmos escrever todos os termos sem qualquer equívoco. Gostaria de aproveitar a oportunidade para ressaltar, destacar que eu atuo aqui no Instituto Federal do Pará como professor da cadeira de Física Teórica, da cadeira de Física Matemática do Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Sou professor concursado e, portanto, aprovado em concurso público em 2009 e desde então, desde 2009 até a presente data, atuo como professor efetivo desta prestigiada instituição. E considero que devo continuar estudando todos os dias, se possível, para aprender melhor o que eu já estudei e aprender outros temas, outros tópicos, outros assuntos, tentar corrigir os equívocos, em outras palavras, aperfeiçoar aquilo que eu já estudei e que eu aprendi razoavelmente, aperfeiçoar, optimizar as aulas, optimizar as metodologias de ensino, as metodologias aplicadas durante as aulas e, portanto, ao longo das nossas aulas eu certamente estarei aqui bem próximo dos livros por mim utilizados, né, consultados para a elaboração das notas de aula, estarei muito bem próximo das minhas notas de aula, consultando-as recorrentemente e permanentemente para evitar aqui, para diminuir equívocos e ministrar uma aula com o maior nível possível de êxito, né? de garantia de que o conteúdo está sendo apresentado de forma correta, tanto matemática quanto conceitualmente. Então, minhas dificuldades são evidentes, né? São notórias. Eu tenho certeza que preciso, né? Isso é claro para mim, de que preciso continuar estudando, aprendendo para consolidar, para solidificar e consolidar os conhecimentos já adquiridos com a permanente
disposição e motivação da minha parte para aprender novos conteúdos e novos assuntos, tanto nas áreas de ciências exatas e da Terra, ciências exatas e naturais, bem como em outras áreas do saber científico. Muito bem. E peço perdão por eventuais equívocos, nós estamos sempre atentos a corrigir durante a aula ou em aulas posteriores, e de modo que sempre que necessário estarei fazendo uso de livros e notas de aula aqui durante a aula para escrever e transmitir um conteúdo cada vez mais fidedigno e técnico, cientificamente bem consolidado, bem apresentado, com o mínimo possível de equívocos e de erros. Agradeço a compreensão e vamos então continuar agora tentando mostrar cada termo em particular. São muitos termos, nós dispomos de bastante pouco espaço, então nós temos como fazer agora. Então vamos agora tentar escrever o rotacional da força elétrica. Mais uma vez inversor, vamos utilizar outra cor de tinta. Derivada parcial da componente Z da força elétrica em relação a Y, menos a derivada parcial da componente Y da força elétrica em relação a Z, fecha chaves, mais J versor, a derivada parcial da componente X em relação à variável Z, menos a derivada parcial da componente Z em relação à variável X, fecha chaves, mais K versor, derivada parcial da componente Y em relação, da força elétrica em relação à variável X, menos a derivada parcial da componente X em relação, da força elétrica em relação à variável Y, fecha parênteses, fecha chaves. Então, vamos tentar aqui muito cuidadosamente verificar que vamos tentar fazer muito cuidadosamente a derivada parcial da componente Z em relação à variável Y é igual a quanto? É igual, vamos tentar recordar, menos 3 multiplicado por Z menos Z sobre índice linha, entre parênteses, Y menos Y sobre índice linha, dividido por X menos X sobre índice linha elevado a expoente 2, mais Y menos Y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais Z menos Z sobre índice linha elevado a expoente 2. E então todo esse termo da função composta maior elevado a expoente 5 sobre 2. Analogamente, a derivada, aí nós vamos fazer assim, a derivada parcial da componente Y da força elétrica em relação à variável Z é igual a menos 3 Y menos Y sobre índice linha, Z menos Z sobre índice linha, dividido. E então nós estamos esquecendo de um termo, peço desculpas, nós estamos esquecendo do termo Q maiúsculo multiplicado por Q minúsculo 4π epsilon subíndice 0. Pode ser multiplicado, trata-se de uma constante. Continuando, então nós temos x menos x sobre índice linha elevado a expoente 2, mais y menos y sobre índice linha elevado a expoente 2, mais z sobre índice linha
z menos z sobre índice elevado, z menos z sobre índice elevado a expoente 2, todo termo elevado a 5 sobre 2, e não podemos esquecer de Q maiúsculo, Q minúsculo, 4 pi epsilon subíndice 0. Muito bem. Isso implica uma breve, uma rápida observação. Isso implica que a derivada parcial, se observarmos os termos, nós sabemos que para o espaço dos reais a operação de multiplicação é completamente comutativa, de modo que z menos z sobre índice linha entre parênteses multiplicado com y menos y sobre índice linha entre parênteses é igual, rigorosamente igual, conforme a propriedade de comutatividade da operação de multiplicação no âmbito do espaço vetorial dos reais, dos números reais. Então nós temos y menos y sobre índice linha multiplicado por z menos z sobre índice linha. Esses termos são rigorosamente iguais, de modo que nós podemos, sem qualquer perda de generalidade ou mesmo sem qualquer receio de equívoco matemático, equívoco algébrico, nós temos que a derivada parcial da componente z da força elétrica em relação a y menos a derivada parcial da componente y da força elétrica em relação à variável z, esse resultado deve ser igual a zero, rigorosamente igual a zero. Similarmente, nós vamos agora aqui dividir o quadro convenientemente para analisar a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação a z. Esse resultado nós obtivemos é menos 3 x menos x sobre índice linha, z menos z sobre índice linha. Não devemos esquecer da multiplicação entre as cargas elétricas, dividido por 4π epsilon 0, todo esse termo dividido pela função composta maior Então, muito bem, essa função composta é elevada a expoente 5 sobre 2 no denominador. Então, aqui, dividindo o quadro convenientemente, nós temos derivada parcial da componente z da força elétrica em relação a x, isso é igual a menos 3 z menos z sobre índice linha, x menos x sobre índice linha, dividido pela função composta maior no denominador, localizada no denominador, cujo expoente é 5 dividido por 2, não esquecendo da multiplicador termo carga elétrica geradora do campo elétrico principal, multiplicado por carga elétrica de teste experimental, dividido por 4π epsilon subíndice 0. Então, estas expressões são completamente iguais, essas derivadas parciais, de modo que podemos afirmar, sem qualquer margem de erro, de que a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação à variável z é rigorosamente igual à derivada parcial da componente z da força elétrica em relação à variável x, e, portanto, essa subtração é rigorosamente igual a zero. Dividindo o quadro, nós temos agora a derivada parcial da componente y da força elétrica em relação a x é igual a menos 3 y menos y sobre índice linha, x menos x sobre índice linha, carga Q maiúsculo Q minúsculo multiplicada, dividido por 4π epsilon subíndice 0, todo esse termo dividido por pela função maior posta localizada aqui no denominador, com expoente 5 sobre 2,
função essa, nós sabemos, no início associada ao módulo da distância entre R menos R sobre índice linha, a distância entre as duas cargas elétricas, Q maiúsculo e Q minúsculo. Então nós temos aqui a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação a y, isso é igual a menos 3, multiplicado por x menos x sobre índice linha, y menos y sobre índice linha, dividido por expoente 5 sobre 2 e o termo multiplicado. Então, analisando, é notório, é evidente que a derivada parcial da componente y da força elétrica em relação à variável x menos a derivada parcial da componente x da força elétrica em relação à variável y, esse resultado é rigorosamente igual a zero. De modo que as componentes do rotacional da força elétrica, todas as três componentes nesse espaço tridimensional, todas as três componentes são rigorosamente, cada uma igual a zero. Então, nós temos um vetor nulo, certo? É possível verificar que nós temos I versor multiplicado por zero, J versor multiplicado por zero e K versor multiplicado por zero. Então, nós temos um vetor nulo, de modo que o rotacional da força elétrica é igual ao vetor nulo. Isso indica, no âmbito da mecânica clássica, que essa força eletrostática, mais especificamente uma força eletrostática, uma vez que esta força elétrica calcula a interação elétrica entre duas cargas elétricas, entre duas estruturas materiais pontiformes dotadas de massa e de carga elétrica. Uma é a carga elétrica Q maiúsculo, outra é a carga elétrica Q minúsculo. A carga elétrica Q maiúsculo é exatamente a carga elétrica geradora do campo elétrico principal, que está ocupando todo o espaço tridimensional, todos os pontos do espaço tridimensional, multiplicado pela carga elétrica de teste experimental Q minúsculo. Então, e ressaltando e destacando, frisando, né, que a carga elétrica Q maiúsculo está em repouso em relação ao sistema de coordenadas e, concomitantemente, a carga elétrica Q minúsculo também está em repouso em relação ao mesmo sistema de coordenadas, de modo que, por conseguinte, a carga elétrica Q maiúsculo está em repouso em relação à carga elétrica Q minúsculo. Então, trata-se de uma força eletrostática, e nesse caso, a força eletrostática é do tipo conservativa, conforme ou em conformidade com o que é estudado no âmbito da mecânica clássica. E vale ressaltar aqui que nós estamos apresentando concomitantemente na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira em FPA Campo de Santarém, uma playlist especialmente dedicada e focada em analisar a mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton, e lá nós estamos avançando, de modo que em breve, se o Criador permitir, nós estaremos apresentando já o tópico sobre como analisar se um campo é conservativo, se uma força é conservativa. Estaremos fazendo uma análise rigorosa, detalhada e didática desse tema lá no âmbito da mecânica clássica. Então, a força eletrostática, ela é sim uma força do tipo conservativa, e sobre esse tema nós trataremos em detalhes na nossa playlist de mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton. Então, mais uma vez, vamos encerrar a aula aqui neste tópico, e mais uma vez eu gostaria de agradecer pela atenção, pelo senso de deferência, por todo o prestígio concedido às ações desenvolvidas, promovidas pelo Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. E no meu caso, em particular, eu peço compreensão para que eu possa estar com muita tranquilidade, com muita modéstia, sempre fazendo uso dos livros técnicos científicos, dos excelentes livros técnicos científicos, por mim utilizados para a elaboração das aulas, elaboração das minhas notas de aula, e gostaria também de continuar fazendo uso aqui presencial e durante a aula
durante as aulas das minhas notas de aula, para que eu possa então, por vários motivos, pelo fato de que eu estou aprendendo, pelo fato de que eu estou consolidando meus conhecimentos, ampliando, aprofundando, aprendendo novos conteúdos e consolidando e solidificando os conteúdos já estudados. Então, para efeito de segurança da minha parte, enquanto expositor, enquanto professor, tratando sobre o assunto, eu gostaria de, muito respeitosamente, continuar utilizando minhas notas de aula durante as aulas. Então, comprometo-me em continuar aperfeiçoando e revisando minhas notas de aula para, então, apresentar e ministrar cursos cada vez mais confiáveis e fidedignos no que concerne aos temas aqui tratados e estudados. Então, nós finalizamos a aula exatamente sobre esse assunto. Neste momento, eu agradeço a atenção, o senso de deferência e o prestígio concedido. Agradeço a todos, muito obrigado.